Boa tarde, boa noite e bom dia de onde você estiver. Se você está sentado no seu sofá, com certeza é melhor, a coisa fica mais confortável e você, claro, se delicia de uma tarde incrível com pessoas maravilhosas que a gente estava um pouquinho afastadinho, gente, porque o mundo contemporâneo, pandêmico, faz com que a gente suma das redes, trabalhe igual um cão, no melhor sentido da palavra, sabendo que é muito ruim colocar os animais para trabalharem, viu, gente? Mas, gente, esse mundo contemporâneo, a gente só faz uma coisa: quero voltar para o sofá e ficar lá deitado, sem ter possibilidade de sair dele, porque a gente fica tão cansado mentalmente. Então, se você está nessa situação, vem para o sofá. É assim que eu quero dar as boas-vindas para vocês. Quero muita felicidade nesse dia, nessa hora que você está escutando a gente. Olha, um abraço bem carinhoso, bem do afeto, bem delícia e muito lindo. Porque olha só, eu quero falar com a Mirella. Oi, Mirella. Oi, Carlinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Já recebi esse abraço. Estou mandando abraços também para quem está escutando, porque não tá fácil, gente. Esse final de ano tá muito louco. Eu tô gripada, como vocês podem perceber pela minha voz, É saindo de uma infecção. Covid, é? Não é Covid, não tive nada grave, graças a Deus, foi só uma infecção de garganta normal, que eu sempre tenho quando eu tô estressada. E final de ano é isso, né, gente? A gente se estressa, a gente quer fechar, mas assim, sempre tem umas datinhas que a gente não consegue vencer. E é isso, hoje é um privilégio estar aqui sentado no sofá com o Carlos. A gente espera fazer um programa bem gostoso para vocês, não é, Carlos? É isso, porque olha, vim pra cá pra sentar nesse sofá e a gente não se divertir, gente, não é real, né? Não é legal, né? Então a gente tem que aproveitar desse momento, desse nosso time, para que você daí de casa possa se deliciar, possa se sentir bem e possa se sentir, sobretudo, com vontade de querer estar com a gente até o final. E olha, vou falar para vocês de qual vai ser o nosso tema de hoje. Olha, a gente está adorando receber recomendações do pessoal que está ouvindo a gente. E quem recomendou esse tema foi a Laís Roquette. E ela virou para mim e falou assim, pra gente, né, pra mim e pra Mirella: que tal vocês falarem de uma série que tá na Netflix, que é brasileira e que eu assisti, gostaria que vocês conversassem um pouco sobre ela. Beijo, Aí Laís! Aí a gente primeiro procurou um nome, né? Passou o nome pra gente. Aí a gente assistiu. E aí a gente traçou alguns comentários para a gente poder conversar nesse dia de hoje. Então, com vocês, para quem ainda não assistiu ou que gostaria de assistir, coisa mais linda. É essa a nosso bate-papo de hoje, trazendo conexões tanto com a produção realizada pela Netflix, mas também trazendo algumas reflexões do que está acontecendo hoje, nesse contexto atual, com algumas reviravoltas aí, gente, nesse mundo das celebridades do Brasil. Então, eu acho que a série contribui muitíssimo para alguns pontos emergentes que estão acontecendo no contexto atual e cabe a nós trazer essas reflexões. Não é isso, Mirella? Perfeito, Carlos. E é uma série bem bossa nova, né? Você já vai notar no primeiro capítulo a homenagem que eles fazem a Tom Jobim, a bossa nova, aquela época de ouro dos anos cariocas, assim. Dá vontade de ir pra praia, dá vontade de escutar uma música, de sentar num boteco e ver alguém tocando. E é isso, é um grupo de mulheres que se reúnem para fazer
um encontro especial, né? Vai para além da coisa de pensar, ai, vamos falar de sexismo, de machismo. Vai também, é uma série que vai falar disso, mas é uma série que vai, acho que vai brindar o encontro, né? Com as suas desavenças também, porque as personagens elas são amigas, depois algumas não são. Mas, enfim, eu acho que é uma série que fala muito sobre encontros, encontros femininos, a importância de você ter um amigo, não é, Carlos? O que você acha? É isso mesmo. Eu acho que o ponto maior são os encontros, né? Principalmente alguns que são estabelecidos pelo acaso, né? Outros meio pré-estabelecido. Então, eu acho que essa série ela vai trazer questões relacionadas com o cotidiano, muitas das vezes do convívio entre os amigos, mas ao mesmo tempo um amigo que é do amigo, que vira o meu amigo, que vira um best, e ao mesmo tempo começa a criar um ciclo, mas dentro desse contexto da década de 50, você também vai viver ali uma relação de amizade entre uma mulher branca com uma mulher negra, e que eu acho que isso também dá um outro contexto à série, e ao mesmo tempo, para a época, né, esse É, lugar da amizade e a mudança de ângulo com relação a, ao papel, né, da Adélia na série, que é a função mesmo que é modificada no próprio roteiro de uma mulher que inicia a série como uma empregada e depois a série dá um contexto de valorização a esse corpo, pelo menos e principalmente frente às suas grandes ideias para revolucionar o Coisa Mais Linda. Porque, no meu ponto de sim, vista, há uma das melhores empreendedoras que se tem ali no convívio do Coisa Mais Linda, que é um espaço destinado à música, como a Mirella mencionou, que é uma série dedicada à música popular brasileira, né, à bossa nova, né, que até atende, né, a grande início aí da nossa musicalidade, que dá uma repercussão internacional. Então, perceber esse valor que é se compreendido de uma forma entre as amizades, né? Que acho que a série traz esse lugar de discussão que discute o lugar do racismo, né? Que era um ponto ainda muito forte. Não sei se era, gente, eu acho que ainda é um ponto muito forte, e tá aí para a gente poder ver o que aconteceu essa semana com um jogo que pararam todo mundo aí, né? Por conta de uma fala racista. Então a gente sim. precisa hoje se compreender que os tempos são outros, e eu acho que a É, série, por mais que recate uma década de 50, tem uma carga dramatúrgica de roteiro com falas muito atuais. e assim, é interessante porque, ó, é a Maria Luísa, que é a Malu, né? A Adélia, que é essa personagem que o Carlos citou, do Corpo Negro na série, que é bem interessante ter isso, né? E ganhar representatividade mesmo nas telas. Eu estou muito a favor de promover assim séries brasileiras, né? Para a gente sair também um pouco do formato de novela. Eu acho que Coisa Mais Linda tem uma coisa meio de novela. Eu e o Carlos a gente chegou a essa conclusão. Mas é interessante a gente dar protagonismo também para as nossas produções locais, né? E muito bom ter um corpo negro de mulher assim representando as mulheres assim, né, que foram tão silenciadas ao longo dos anos na televisão brasileira. E ela começa como uma empregada doméstica, como o Carlos falou, e depois ela ganha um outro status, né, social. Não menosprezando o trabalho doméstico, não é isso, né, gente? É que a gente sabe como o Brasil trata esses trabalhos, né, considerados subalternos, de servidão, e acho que agora está começando a mudar um pouco, né? Eles estão tendo mais valor, assim, os trabalhadores domésticos. Mas, assim, para sair dessa coisa caricata de que o corpo negro só vai fazer trabalho de empregado doméstico, de servidor, essas coisas. Então, assim,
Só de ter colocado a Adélia, eu já achei muito interessante, que é esse personagem que dá o que falar na série. A Lígia Soares, que é a cantora da série, né, Carlos? Que é a personagem preferida do Carlos. Ela também, eu gostei muito dela também. A Teresa Soares. E são esses grupos, são essas mulheres que tomam a frente, assim, da série. Tá claro que tem, né, outros personagens, mas eles não são tão fortes Protagonistas, né? e protagonistas como elas. É. E aí, só para vocês ficarem cientes, Malu foi interpretado pela Maria Casadeval, a Adélia pela Paty de Jesus, a Lígia Fernanda Vasconcelos e a Tereza Mel Lisboa. E eu acho que dentre essas escolhas, né, para as interpretações, eu acho que cada personagem vai construindo aí um contexto e um mundo muito apropriado, assim, para a mulher daquela época e, ao mesmo tempo, trazendo uma assinatura para os casos contemporâneos, né? Como eu mencionei, o trabalho que a Paty faz junto da personagem Adélia tem esse viés de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, o decorrer da personagem, tanto na primeira quanto na segunda temporada do Coisa Mais Linda, você vê uma crescente dessa personagem e como que as histórias também, elas estão todas interligadas entre os papéis principais ali dessas quatro, mesmo que elas não tivessem tido sabido quem elas eram, entendeu? Porque a história se entrecruzam entre todas, assim, entendeu? Então, Malu é muito amiga da Lígia, que morava no Rio, que era amiga de Teresa, e que Teresa também vai ter uma história com a Adélia. Então, é assim, é uma coisa meio Carlos Drummond de Andrade, é fulano que é aquela coisa da pedra, então, tipo assim, é bem isso que a gente vai vendo também um pouco com relação às personagens. Eu gostaria É de falar. aquilo. Não, cara, só vou comentar o que você falou da ciranda do Drummond, que é verdade, né? Que eles falam, o Rio de Janeiro é um ovo. E é aquela coisa, a gente que é de cidade pequena sabe como é, né, Carlos? Isso porque naquela época, né, já era o Rio, mas assim, é como se eles frequentassem os mesmos lugares, conhecessem as mesmas pessoas. É fulano que ficou com ciclano, que você tem que cumprimentar, é aquele bafão todo de, né, de já ter conhecido, que namorou o ciclano, que foi ter namorado, e aí por diante. Dá continuidade aí, Carlos. Não, é bem isso. Vocês estão vendo que tá tendo uma sonoridade latida por aqui, né? A presentificação dos cachorros. Então, se vocês ouvirem os dogs, é isso, tá? É esse contexto atual. Eu tô ouvindo também algumas galinhas, alguns pássaros e assim vai. Mas eu acho que entre essas causalidades dos encontros, tudo se dá a partir de um momento frustrante por um relacionamento, né? Então, a história do Coisa Mais Linda, ela surge e nasce a partir de uma frustração amorosa. É a saída de Malu indo para o Rio para se estabelecer junto ao seu então marido e ela se frustra quando chega lá e a coisa não saiu e não estava como aquilo que estava sendo prometido. Então, o ponto de partida, né, da série essa chama que se estabelece pela dor a princípio, né? E aí os encontros vão se dando no apartamento onde Malu estava alojada, onde também era um lugar onde o marido também deveria estar, e ela conhece aí a Adélia como uma personagem que se aproxima primeiro dela, já que Lígia, que era amiga de infância dela, que também era de São Paulo, mas que morava no Rio. Então, esse primeiro trio, ele se estabelece muito rápido com relação ao que a série vai apresentar. O papel da Teresa, né, interpretada por Mel Lisboa, chega a partir de uma apresentação que Lígia faz a Malu, e aí você começa a entender essas histórias sendo construídas. Mas dentre essas histórias, como eu estou dizendo, né,
que é importante a gente falar sobre esse lugar da representatividade, porque a princípio esses corpos hegemônicos brancos criam uma cúpula, né? Que é você ver a personagem da Malu, da Lígia e da Teresa, que são personagens bem-sucedidas, são personagens de classe média alta, que têm um status na sociedade, que tem aí uma visibilidade com relação ao nome da família do marido. Então, lembrando que os maridos de Teresa e Lígia são irmãos. Então, tem tudo isso ali que se constrói em torno dessa dramaturgia, dessa telenovela do Coisa Mais Linda. E aí, Carlos, não, só para eu complementar isso que você falou, que eu acho interessante a gente destacar que por mais que a gente fale que é uma homenagem à música popular brasileira, elas são brancas, riquíssimas, né? Desse patamar que você falou. E assim, é a cara da bossa nova, se você for ver, né? É a cara da bossa nova, não deixa de ser esse nosso lado, né? Então, assim, o popular mesmo era o sambão que estava nascendo ali, que aparece no morro, também. né? No que é essa morro. conexão com o morro, que é onde você vai também ver uma outra comunidade que se estabelece no Rio de Janeiro e que essa câmera mostra essa comunidade, que é a comunidade negra do Rio de Janeiro. Então você vê que é uma série, de alguma maneira, que traz um olhar para esses corpos que estão ali, né? Não é corpos que estão sendo invisibilizados. Por isso que eu acho que, apesar de o foco, muitas das vezes, da câmera, da lente, da dramaturgia, trazer o olhar para a personagem da Malu, no meu ponto de vista ainda, a Adélia ganha uma representação ainda maior, porque as duas levam a série mais à frente, né? Essa estrutura que se dá do empreendedorismo entre as duas para o Coisa Mais Linda, mas é porque tem um lugar político também de estabelecer sobre essa estrutura que é montada, né? E você vê desde a vestimenta, você vê entre a relação das amigas da Malu com a Adélia, né, num primeiro momento, quando elas estão no Coisa Mais Linda. Elas já olham para ela, tipo assim, quem é a essa empregada. pessoa? Então nem vou cumprimentar, nem vou dar oi. E assim, aí eu fico pensando que esse papel ainda existe, né, Carlos? Ele é presente ainda, né? Não é uma coisa que estamos esquecidos disso, já superamos. Pelo contrário, é uma coisa muito pontual ainda, muito presente, e a gente sabe que a questão do racismo, ele é uma coisa estruturada na nossa sociedade, a gente vê isso como se estabelece, então a gente tem muita coisa para se refletir com relação a isso. Mas, gente, vamos lá. Nós estamos falando aqui do Coisa Mais Linda, então a coisa se desdobra, tem vários disparos. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para a Mirella Ferraz. É uma série que você gostou, Mirella? Carlos, eu gostei da primeira temporada, tá? Confesso que achei legal. Me envolvi bastante, assim, com a história. Eu queria saber o que ia acontecer com o bar, né? O estabelecimento. Fiquei bem viciada, assim. Tenho algumas críticas, né? Mas são críticas construtivas. Que se eu pudesse, né, dirigir aquelas a louca, né, já faria umas coisas bem diferentes. A segunda temporada eu achei mais frágil, assim, eu acho que ficou, Carlos. Eu não sei, eu acho que deu protagonismo para uns caras que não precisava ter dado, sabe? Acho que a Teresa, por exemplo, que era uma personagem que eu gostava, né, da Mel Lisboa, acho que ela perdeu a força. Enfim, mas eu não vou ficar dando spoilers. E você, Carlos, o que você... Eu acho que é uma série que quer falar de tudo. E tem coisas que não Sim. falam muito, porque fica muito na superficialidade das coisas, entendeu? Então quer falar de vários assuntos e são muitos assuntos para tratar: empoderamento da mulher, mulher no poder, mulher dona de empreendedorismo, mulher isso, e ao mesmo tempo traz mulher assediada, mulher isso, e aí vai trazendo outras camadas da sociedade que são reais, mas que poderiam, de alguma maneira,
lidar mais com os temas e saber trabalhar mais esses temas, né? Então a gente vê uma questão do machismo, uma coisa muito presente nessa série, como que o desdobramento do machismo ele se dá a partir do momento que uma mulher quer abrir um negócio, ela não pode abrir um negócio porque ela é mulher. Então a gente vê isso, como que era isso, né? Mulher não pode ter o poder, por mais que ela tenha ideias legais, que E isso? seja rica, né? Não é o ponto, né? Ao mesmo tempo, você vê uma mulher que tem sonhos, quer poder cantar, e ela não pode cantar porque tem uma questão do marido que não deixa. E aí você começa a ver os lugares dos assédios, como que isso é presente. E aí, eu acho que isso que é o bacana desse âmbito todo, que a gente vê duas personagens que, de alguma forma, elas não ficam tão presas nessa estrutura social e que vive uma liberdade mais anárquica para aquele momento. Um é Teresa, que tem um marido, que eles têm relacionamentos, às vezes, com outras pessoas no próprio relacionamento. Eu acho que isso dá um up também para você ver outras possibilidades do que estava acontecendo na época e de ter um relacionamento mais aberto. E isso se dá até um determinado momento. Até a primeira temporada, que quando chega a segunda temporada, isso já não se sustenta. E aí você também vê uma fragilidade enquanto desenvolvimento da série. Eu acho que isso que a Da Mirella trama. falou, da trama, né? E eu acho que o que a Mirella falou sobre o desdobramento da personagem da Teresa, para mim, vai muito nesse viés. Começa muito revolucionária na primeira temporada e depois cai para um lugar muito senso comum, aceitação das coisas e normalidade do padrão, né? Eu acho que isso A- se evidencia. Sim, cara. Até a própria Maria Luísa, assim, no começo da temporada, não dá para entender assim o retrocesso que ela passa, sabe? Não combina com a trama. Mas enfim, é isso, é o nosso ponto de vista. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que adoraram, outras pessoas que Sim, nem tanto. sem dúvida. E não é uma série, gente, ruim. É uma série muito legal. Você, É muito como tem legal. episódios que você consegue ficar ali sempre conectado, tem um ponto nosso Brasil que é fazer novela que é muito bom. É Tem, bom. né? Então você vê que é uma série que é intitulada como uma telenovela de uma proporção menor, mas que você vê essa cadência. Agora, o que mais me impacta aí também é os desdobramentos, e eu acho que eu gostaria de pontuar duas cenas, eu acho que é muito interessante para a gente falar nesse momento atual, até mesmo para um dos assuntos que a gente vai trazer aqui, como desdobramento dessa conversa, Perfeito. que são dois pontos com relação ao assédio. Um, eu acho que tem relação direta com o que a Lígia vivenciava no relacionamento dela, que é um cara de uma família burguesa do Rio de Janeiro, que tinha pretensões políticas. Então, a personagem da Lígia, né, interpretado pela Fernanda Vasconcelos, começa a ser submetida a esse lugar de possível primeira-dama, né? De entrar dentro de uma padronização de vestimenta. Sim, Então, o lugar de objetificação desse corpo feminino que eram colocados diante da plenária entre os homens, né? Você é casada com fulana, todo mundo olha para que essa fulana tem. Então, aquele homem que chega muitas das vezes em casa, bebe e que não bêbado. pergunta se tem o direito ou não, já chega querendo transar com ela. Então, tem cenas que, a meu ver, né, há umas cenas que é mais voltado para o estupro do que para um lugar de desejo permitido, né? Então você vê É. isso também na cena e que é o lugar de você falar assim, poxa, até aqui é o limite, mas não tinha esse lugar do limite. E é E quando, legal mostrar isso, porque, né, claro, Carlos? né, Porque quantos muito, casamentos a gente vê que isso acontece, assim, de um sexo que não é concedido, né? É muito é, legal para a que há um televisão, assim, consenso brasileira. entre os pares, né? Então acho que é É, muito e quando não tem, é um abuso também. Não é porque a pessoa está justo. casada, né, que ela tá ali à disposição para, né? Não, a gente tem dias que a pessoa não quer. Isso é um Não, abuso. justamente. Então, eu acho que
como tudo isso foi sendo mostrado, eu acho que a relação que a gente estabelece aí com a série, você começa a ter também um lugar de torcida Sim. para com a personagem pelo viés que se é apresentado. E claro que o fim e a história da personagem da Lígia mostra um resultado que é muito presente no contexto brasileiro, onde é um dos países que mais tem índices hoje de agressões à mulher e também de feminicídio. Então a gente vê aí uma relação muito presente, e desculpa o spoiler se vocês não sabiam, mas esse é o fato. Mas assim, dá para perceber que vai rolar, né? Você começa Entendeu? a Então, assistir. é um ponto que isso vai se desdobrando. E um outro ponto que eu acho importante também na série, tem outros pontos relacionados ao assédio, mas eu gostaria de falar de um outro, que eu acho que é Fala. muito legal, que é com relação ao papel do vereador na segunda temporada. Não me lembro. Como Que é era? quando o vereador ele vai numa coisa mais linda e ele quer alguma coisa com a Malu, e aí ele não consegue do jeito como ele previa e ele Perfeito. interdita o coisa mais linda. E aí, para que possa voltar a funcionar, ele a convida para um jantar, para um encontro, e ela se submete, né, a essa experiência de encontrar com ele. O encontro depois não era num restaurante, já era num quarto de hotel, e aí a gente já entende qual é a proposta que esse cara quer fazer para que o Coisa Mais Linda possa voltar a funcionar, né? Que é ela poder Interessante. deitar com ele, enfim. E aí, o que ela faz, eu acho muito criancice, porque a gente fala assim, ai, gente, sério, que é isso que vai acontecer para mudar o negócio? Aí eu não vou contar essa cena, não. Vocês vão lá e procuram para vocês verem É, o que vocês acham. Mas eu achei muito, assim, a resolução dramatúrgica, para mim, não é a melhor. O de resolver. entendi. Ai, vamos fazer desse jeito, fecha os olhinhos e tudo funciona. Poxa, mano, a Não, gente tá não é falando que assim. não é assim a realidade. Mas voltou, ela conseguiu, deu certo a estratégia dela, a dramaturgia. Sim, sim. Mas o porém disso tudo é como que a estrutura do poder quer estabelecer com relação ao corpo da mulher, né? Então você vê mais uma Perfeito. vez o como que o assédio ele tá ali implícito, né? E eu acho que nem tão implícito, mas Esse é explícito, explícito né? mesmo. É isso que eu ia Explícito falar. Ô, Carlos, é com porque relação. a gente acha que é assim, né? Esse foi descarado, né? Que é um assédio sexual que você já percebe. Mas o assédio, eu acho que eu e muita gente, muita mulher já deve ter passado. É aquele assédio implícito, sabe? Do cara olhar para você e não te respeitar enquanto profissional, achar que você é só uma menininha, que você não sabe fazer teu trabalho, olhar para tua cara já te desdenhando, não te respeitar enquanto você fala, duvidar das suas posturas. É um assédio moral também, é um assédio implícito de ler o teu trabalho e de desconsiderar a tua escrita por ser uma escrita que vem de um corpo dessa mulher, de uma mulher, entende? Então, assim, é o tempo todo a gente tem que se autoafirmar, o tempo todo a gente tem que se colocar, porque a gente ainda vive numa sociedade que é uma sociedade do assédio, né? E é isso, é a demonstração do poder. Então, se não é pelo falo, pelo sexual, vai ser pela autoridade, vai ser pela maneira deles tentarem te. Ah, você tá louca, né? Ah, então você tá louca, você não tá falando coisa com coisa. De te chamar Isso da de loucura louca, apresenta na série, porque apresenta. eles querem, de alguma maneira, deslegitimar a propriedade da Malu, tentando Sim, alegar isso por parte do marido, que ela tivesse algumas questões emocionais, mentais, de forma que ela mentais. pudesse perder a estrutura, né, de poder gerenciar aquilo, já que ela era mãe, já que ela tinha um filho. Então, eles começam a colocar isso de uma forma que não, eu não tenho condição de ser proprietária e de ter um filho, né? Isso não faz parte do papel da mulher. Então você vê esses desdobramentos com relação a isso. E o papel dos homens nessa série? O que você achou, Mirella?
Ai, Carlos, assim, de forma geral, eu não gosto, né? Eu acho que, não sei, poderia ter um outro viés ali, poderia ser explorado de outra forma. Eu não sei, eu não gosto do protagonismo do músico lá, do bonitão. Eu acho que às vezes ele ainda tá assim no papel do músico gostosão, sabe? Que tá ali chavecando, mas não tá, ao mesmo tempo não se posiciona, aí é o artista incompreendido, tem preguiça. É verdade. O Chico, ele vive esse personagem muito assim. Ai, eu sou É, aquele que não compreende, eu sou aquele que bebo é, demais, Então, enfim, sabe? Tem umas preguiças assim, sabe? Tem umas preguiças. Eu gosto do produtor musical, eu acho que ele não é um dos, eu também. sabe? Eu acho que ele tem um desenvolvimento aí que é legal. Ele não esconde quem ele é, entendeu? Eu acho isso mais interessante. Ele é meio pegador mesmo, e é isso. Ele é meio canalha mesmo, e é isso. Acho mais cômico, acho mais interessante, sabe? É, eu acho que tem isso, assim, sabe? Ao mesmo tempo você vê um papel também. Então, aí você vê uns papéis assim, como o papel do capitão, que foi o par romântico da Adélia, né? E Ai, o aí, capitão. É. e aí você também vê que é um personagem que ele não tem uma presença e uma autonomia, porque sempre fica na condição do par romântico que foi da Adélia e de uma estrutura familiar que foi montada. E aí você vê que também a coisa não deslancha pro lado dele, entendeu? Porque não vai, gente, não vai. Sim, aí não sabe o que fazer com o Não personagem. Não... Ai, é uma sabe. loucura. Não sabe, a coisa não vai para lugar nenhum, entendeu? Aquele tipo, é igual o Nelson, gente, é outro também, gente, que ficou É assim, o outro marido da também. Tereza. Ai, Aqui, ó, Jesus eu odeio amado. personagem, Deus que me perdoe. Mas é assim, gente, é um personagem que tinha tudo pra ser legal. Mas Só não que é. aí não é. Na segunda temporada perde Ah, força também. Aí aí, cai no aí a choro. gente pode ser carrasco, assim, mas em termos de personagem e até de interpretação, né, o papel do marido da Lígia, que eu acho que ele ganha uma proporção maior, assim, e até de evidência, do que o do Nelson, gente. Porque, pelo amor de Deus, a Sim, cena do que tem com relação na segunda temporada ao tribunal, até você tem uma raiva do personagem, porque ele tá lá fazendo o papel de. Isso aí, é o papel carrasco. dele. É. Você ganha um negócio. Agora, o outro que se faz o coitadinho, que se faz o doce o tempo inteiro. Ô, gente, não, por É, favor. Ah, não, por na favor. preguiça. Na preguiça, Não, da preguiça, depois da preguiça. vamos deixar em aberto, Carlos, para os nossos ouvintes mandarem, né, as opiniões dos Mandem, personagens. mandem críticas, gente. A gente está aqui falando assim dos pontos. E já que a gente está falando de pontos, vamos não deixar a série ainda, mas trazer um assunto que virou um dos mais comentados nessa última semana, que foi o caso da artista comediante Dani Calabresa, né? Então, Dani Calabresa aí que tem uma história enorme na cena e na teledramaturgia aí da contemporaneidade da comédia, né? Passou por grandes programas, né? Maravilhosa. E é maravilhosa, que tem um time muito dela, que viveu aí e está vivenciando esse processo de ter coragem de colocar na mídia o assédio que ela viveu aí durante uma vivência, e não só no caso da comemoração dos episódios do Zorra Total, mas também em outros momentos com a presença, né, Claro. do Bendito Eu Cujo aí, né? Da figura. A Nem figura, precisa. gente. Não tô afim de falar o nome dele, não, que eu não quero dar status. Não, não. Vamos colocar o figura, a É, figura. E aí todo mundo sabe de quem que a gente está falando, né?
E é isso, Carlos. Quando o Carlos falou, Mi, a gente tem que pegar e falar disso, fazer um link com a Dani Calabresa. Eu falei, perfeito, Carlos, é isso, a gente vai ter que falar. Porque a gente acha, né, é aquela questão do assédio invisível, invisibilizado. E o dela nem foi tanto, dela foi escrachado, mas invisibilizado no sentido, né, Carlos? A gente que é das artes, acha, o pessoal é de boa, não, todo mundo é tranquilo. Cara, não é assim, sabe? No campo artístico, no meio artístico, tem muito assédio, sabe? E a comédia, ela é dominada por homens ainda. Agora que a gente tem essas. Sempre tiveram, né? Dercy Gonçalves, que a gente já falou dela aqui, outras figuras importantes, mas é um meio masculino. Tanto é que quando você assiste assim, esses stand-ups comedies, meu Deus, assim, uma boa parcela deles é para falar mal de mulher, e isso não é engraçado, né? Isso, na verdade, é uma piada que não tem graça, caiu em desuso, tá super demodê, só que essas pessoas ainda não acordaram. Então tem muito, assim, nesse meio artístico da comédia, tem muito assédio, sim. E o que a Dani fez, que eu achei que foi um ato muito corajoso, é de jogar merda no ventilador mesmo, sabe? Ela já tem status, ela tem dinheiro, ela já não está começando agora, porque a gente sabe, né, Carlos? Quem está começando agora, muitas vezes vai se submeter a isso porque tem medo, porque quer trabalhar, porque quer crescer na profissão. Ela já é grande, então ela pôde falar e dar representatividade para quem não pode, né? No começo E o ou não mais consegue. nojento disso tudo são esses depoimentos que o figura vem dando com a cara mais lavada do Mar mundo. lavada. Gente, como se eu fosse o santo, né, gente? Porra, mano. Ou tem culhão para fazer coisa, mas depois não tem culhão para assumir o que fez, né? Então, assim, é foda. Eu acho que o que você está falando é real. Eu acho que é importante quando você tem o lugar do status e você ter condições para poder peitar, né, e levar isso para mídia numa proporção mais nacional, que outras pessoas, outras mulheres que estão aí passando pela mesma coisa e que por mais que tenham coragem, quando chegam a falarem, são ditas como isso não é Louca, verdade, são é louca. deslegitimadas, né? Então, eu acho que isso tudo que está sendo levantado e que começou na última semana é importantíssimo para tudo que está rolando. Eu acho que a gente está num tempo que a gente não pode mais admitir esse tipo de comportamento, principalmente dentro dos lugares de comunicação, de trabalho. Então, você vê isso de uma forma muito presente. Então, eu acho que o caso ele ainda está muito longe de se esgotar, né? Para quem não sabe, a Dani Calabresa ela tá com um programa para sair agora em 2021 pela GNT, um programa dela. Então, assim, também tem um lugar de maior empoderamento dentro das suas frentes, o que também assegura, né, uma permanência e uma tranquilidade, mas eu tenho certeza que ainda passa pelo lugar dela o papel do medo, esse lugar Claro, das coisas que atravessam, porque é normal. E eu acho que é preciso falar de assédio, gente. É é necessário falar sobre o preciso. assédio. O assédio é uma coisa que está impregnada em várias instâncias, né? Seja moral, seja sexual, ela está ali presente. É uma palavra que vem de uma forma muito arbitrária, verticalizada e que faz com que aquela pessoa que receba se sinta desmotivada, sem coragem, com medo de colocar a boca no trombone. Então, é muito necessário ter esse ato de coragem para mudar o caminho do assédio que muitas vezes é levado. E aí, voltando para o ponto, eu acho que de alguma forma, quando Lígia ela toma a iniciativa, né, de falar assim, eu quero tomar o caminho da minha vida, eu quero ter o lugar da história, o que acontece com a vida dela? É tirada. E isso não é uma coisa que acontece e é pontual na história da dramaturgia com essa personagem do Coisa Mais Linda. Isso acontece com inúmeros casos em todo o Brasil, em todos os De estados e em inúmeras cidades. várias classes sociais, né, Carlos? Justamente, né? Não Várias é só classes em casa de sociais. pobre, é em casa de tudo, é em casa de juiz, é em casa de policial, é em casa de gente que tem dinheiro, de empresário, é isso.
É o nosso grande mal. Mas assim, Carlos, já que o nosso tempo já está correndo e a gente já falou desse assunto pesado, né? Mas necessário, acho que é sempre importante quando a gente fala disso, porque a gente deixa mais aberta a discussão, que, como o Carlos falou, não tem fim, é inesgotável. Mas eu queria fazer uma proposta, Carlos, para a gente finalizar, que é da gente pensar quais seriam os signos das principais. O que que você acha? Vamos pra brincadeira, vamos lá. Pro lúdico. Ah, e a Tereza, o que que você acha? Vamos começar pela Tereza. Ah, eu daria pra ela um Sagitário. Um Sagitário. Eu daria então um Sagitário com ascendente em Leão e uma Lua em Câncer, porque ela é muito leonina. Tem uma coisa Sagitário também, e ela tem um cuidado com o outro. Então eu Tem, e colocaria quando tem a relação dela com a não possibilidade de ser mãe, eu acho que você isso. vê também um lugar com a memória, e tem uma cena muito bonita que acontece ali, e que eu acho que é uma das cenas mais incríveis que tem na série, é a Eu cena também acho. dela com a Lígia com relação a esse assunto. Então vale muito a pena conferir esse meio lado canceriano, porque é um pouquinho só que ela tem de câncer, depois ela vira porra louca, meio sagitariana mesmo. Meio loucona. E aí, sim, eu queria fazer também um adendo da curiosidade, que a mãe dela é uma astróloga maravilhosa, Cláudia Lisboa, e que quem gosta de astrologia, assim como nós, pode seguir o canal dela no YouTube, muito conteúdo disponível, de qualidade. Querida Cláudia Lisboa, sou sua fã. Então, assim, já deixo aqui também essa dica. A próxima, Maria Luísa, Carlos. Acho tão gêmeos, tão Eu também gêmeos. eu acho que eu vou com você de gêmeos, gente. Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão dualista, gente, que pensa uma coisa que muda. Muda. Gente do Aí não sabe o céu. homem que quer, que homem que ela vai ficar. Ela fica em Ai, cima. Eu acho ela muito gênios, com alguma gente, coisa que assim. fica. Eu quero o Roberto, eu quero o Chico, quero o Chico, eu quero o Roberto. O que que eu quero? Ai, tem uns gêmeos, um Eu trago ascendente meu filho aí. para morar comigo, eu não trago. Eu quero fazer isso, eu não É, quero. aí Gente, é uma vou. coisa assim o tempo inteiro, assim, Aí sabe? mil projetos, a cabeça fervendo. E assim, a ascendente dela em touro, porque ela gosta da coisa boa, né? Ela quer É. um homem bonito, ela quer tomar os uísque dela, é uma Mas eu coisa. acho que, apesar disso tudo, ela pode ser que tenha Ah, uma lua em aquário. Eu vou defender um aquário. por Porque quê? ela tem umas ideias promissoras, entendeu? Tem, Ela, tem, tem, ela tem tem. umas ideias que inovaram a coisa de assumir. Quando ela assina como se fosse um homem, ela toma essa atitude. Tem essas coisas meio revolucionárias, assim, sabe? Meio Tem. pra frente, entendeu? Então ela Ótimo. tem alguma coisa em aquário aí. Eu vou defender o aquário. Sempre Pode defendo o ser uma aquário, lua né, gente? aquariana. Sempre defende. Adorei, mas eu achei ótimo. A próxima, a Lígia, Carlos. Você que gosta da Lígia. Ah, eu gosto da Lígia, mas assim. Gente, o que seria a Lígia? Não sei, Olha, assim. a Lígia tem um talento musical e é muito bonita. Eu acho que ela pode ser libriana. Eu pensei em Libras também, você acredita? Mas eu não queria falar, mas achei. Pensou? É, eu acho que ela tem uma coisa libriana. É, pode ser. Eu acho. E uma coisa de peixes também, um ascendente em peixes, porque ela é muito sonhadora. Ela ainda acha que aquele homem é o amor da vida dela, sabe? Umas coisas assim. Um ascendente em peixes, com aquele olhão dela, assim. Ou em É. câncer. E a lua, acho que uma lua sagitariana, Carlos, porque ela Você quer ir para acha? fora. Ela quer, eu acho que quando ela dá ouvido à lua dela, ela quer para o estrangeiro, ela quer fazer as coisas dela, Eu ela quer acho estudar que eu não cheguei música. a acessar esse lugar assim. Eu acho que de alguma maneira talvez eu jogaria um Capricórnio nela. Olha que diferente. Por quê? Porque de alguma maneira ela se acomodou com a estrutura. Tinha um acomodar ali. Não sei, acho Você que acha que terra? tem uma coisa de terra ali, entendeu? Que acho que o fogo dela não era suficiente
para pegar isso tudo, porque às vezes que o fogo chegou era por incentivo da Malu, que a colocava, vai, estimula, taranã. Mas eu acho que a Terra era mais pesada ainda no contexto dela. Eu acho que era uma personagem meio terra, assim, não sei. Tá, tá. Não Então vamos sei, deixar fiquei essa na em aberto. dúvida aqui agora. Vou deixar isso para nossos ouvintes também poderem nos É. ajudar. E quem mais tá faltando? Adélia. A Adélia é uma incógnita, a Adélia, hein? A Adélia tem uma coisa de trabalhadora, ao mesmo tempo de apaixonada, ao mesmo É, tempo ela de. poderia ter um signo de sol em Capricórnio. Eu pensei nisso, Carlos, um sol em Capricórnio, porque a bicha trabalha, né? É, ela A... poderia ter um Capricórnio, é uma mulher que pensa no futuro, que tem uma questão Aham, ligada com o financeiro, que pé no estimula ali. É. chão, que sabe fazer dinheiro. Eu E que acho, muitas das cenas com a Malu era isso. Você não sabe a realidade. Tem outra cena maravilhosa da Malu com maravilhosa. a Adélia, que vocês precisam assistir, que é o momento que ela joga real pra Malu, É, e é lindo, e é um jogo assim e é incrível de muito bom. cena. É. E eu acho que ela também tem uma coisa venusiana, assim, um touro, ou então Libra, porque ela é bonita, acho que ela é meio filha de Vênus, assim, também, sabe? Num ascendente aí. E É, eu, ela eu também concordo. Eu acho que o Terra ainda permanece nela. o Terra com esse ascendente talvez em Libra, será, Carlos? Eu ainda prefiro o touro. Que? Não, eu acho que, tipo assim, o Sol em Capricórnio com talvez um ascendente em touro. Porque, não sei, ela tem uma coisa ali de chamamento, que tem a ver com a família, que tem a É, ver tem. com essa relação de proteção, que é viés de uma pessoa de pulso, de firmeza. Então, eu acho que tem esse lugar ainda voltado pro touro. Eu acho que não eu não votaria no Sim. Libra, eu acho que eu votaria no touro como ascendente. E a lua? Ai, cara, eu colocaria uma lua aí de água. Ou uma lua em escorpião, porque ela é Olha, eu pensei em intensa. escorpião. Eu acho que ela É? é de escorpião, a lua dela, gente. Porque Por ela tem, quê? ó, fogo. Perfeito. Ela é intensa, né? Ela tem água como lua, mas assim, a chama de um escorpião, assim, sabe? Porque, gente, tem umas cenas É. ótimas, assim. A cena que tem dentro do boteco, assim, O ela bar- tem duas cenas dentro do boteco, assim, que acontece, entendeu? E que é super quentes, assim, sabe? Você, ó, Ziriguidum. Ai, olha como a gente tá afinado. Ô, Carlos, o que que você acha de eu tirar uma cartinha de tarô pra gente fechar? Eu acho lindo, gente. Mirella tá com um baralho novo. Mirella não fala, mas ela faz consultas. Interessados, entrem em contato aí, porque Mirella faz leituras. Eu já ganhei o meu Sim, de presente de aniversário. Tô esperando só marcar a data. De vamos aniversário não, de marcar. Natal. Natal, gato, calma, calma. Ainda falta pouco para chegar Aquários. Falta pouco para chegar Aquários, mas não chegou. Vamos ver qual vai Ai, ser a cara. carta. Ó, eu vou pegar aqui, então. Vamos mentalizar uma carta conselho para o final de semana. Vamos pensar assim, né? Já que já estamos na quinta-feira. Vou abrir aqui o baralho. A torre, Carlos Alberto, a torre. Olha, é um arcano poderosíssimo, um arcano maior. E o que que ele veio falar para a gente? Vamos aproveitar, pessoal, para deixar que as coisas caiam, que as coisas se desfaçam também, porque isso faz parte do ciclo da vida. Às vezes a gente está muito apegado a uma ideia, a um padrão, a um costume, a uma maneira de viver, até uma pessoa, não sei, até você mesmo, uma versão sua que já não te serve mais, aquela roupa velha que está ali só acumulando espaço no armário, que chegou a hora disso se desfazer, dessas estruturas se desfazerem para a gente colher uma outra coisa, passar de fase, passar de nível, transmutar.
Então, o conselho que eu deixo para gente, para esse final de semana, é não se apegar muito a padrões, a costumes, a posses. Deixar a gente um pouco livre, saber que as nossas coisas podem cair, podem se desfazer e tá tudo bem, porque faz parte da vida. Quando uma estrutura começa a ranger, quando a estrutura começa a ranger, começa a fazer barulho, é porque tá velha, né? E às vezes a gente precisa deixar esse esqueleto cair, perfeito? Então, assim, a serpente ela muda de pele. Então, vamos mudar de pele, Carlos? Vamos mudar de pele, vamos ficar de uma forma mais sensível para esse mundo, onde a gente está tendo aí, gente, um novo aumento do coronavírus. A gente precisa se atentar a essas mudanças, principalmente de paradigma, porque a gente quer ser bem não só para nós, mas para o outro também, né? Então vamos viver um momento aí de harmonia conosco e com o outro, para que a gente possa melhorar essa nossa estrutura. Mirella, foi um prazer passar mais esse dia, esse sofá, sentado aqui contigo. Foi Olha, ótimo. foi maravilhoso, foi maravilhoso. Espero que todo mundo goste. Desculpa aí a gente não ter feito tão rápido como das outras vezes, mas é porque a demanda da vida tá muito louca, gente. Então foi isso, mas importante que a gente teve. E olha, o nosso próximo ponto de discussão aqui, a gente já sabe qual é, tá? A gente já sabe qual é. Então, olha, vai ser legal, porque vai Vai ter ser, debate, vai viu, ser. gente? Vai ter debate, porque essa quarta temporada deixou a gente Deixou desestruturado. foi a torre, a gente caiu nessa A gente temporada. caiu, a gente desmoronou e a gente só ganhou partido. Tá todo mundo aqui partido de quem a gente gosta, entendeu? Olha, abaixa os príncipes, só deixo isso como spoiler. Um Então beijo, tá, beijo, gente. Bom beijo, dia, boa Carlos. tarde, boa noite. Beijo, Mi. Tchau, pessoal, beijo.